Abra sua Bíblia, Lucas 9, é um texto que você já leu, conhece, talvez você já estudou esse texto. Lucas 9, versículo 57. Lucas 9, versículo 57 a 62. Esse texto, ele é daqueles textos que durante um tempo da minha conversão, ele me incomodava um pouquinho, né? Mas depois você vai vendo, a gente vai compreendendo, né? A gente vai caminhando, né? O próprio Senhor também vai elucidando na nossa cabeça o que está aqui, o que tem no texto, né? Lucas 9, a partir do versículo 57. Todos acharam ou não? E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Versículo 59. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. 60. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos a enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar primeiramente, Senhor, a Tua palavra, pedindo-te a Tua direção, a Tua ajuda para compreendermos. Nós precisamos muito, Senhor, de compreendermos a Tua palavra. Revela mais um pouco da Tua vontade para nós nesse culto, que a nossa alma esteja pronta para Te ouvir. Somos ovelhas do Teu pasto, rebanho do Teu pastoreio, Senhor. Rogo também por aqueles que estão viajando, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida deles. Rogo também pela Flora, Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dela, pela saúde dela, e que o Senhor seja visto e percebido nesse culto, Senhor, porque senão ele não vai valer a pena. Nós estamos aqui por causa do Senhor, viemos te adorar, Senhor, colocamos a nossa melhor roupinha, nós fizemos o nosso melhor hoje, Senhor, e nós estamos aqui para te louvar. Que seja assim, Senhor, nesta noite. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Como eu falei, as primeiras vezes, né, os irmãos são mais espertos do que eu, talvez não tenham passado por isso, né? Mas eu lembro que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei: mas espera um pouco, né? Jesus está passando ali e tem um velório ali, né? Tem um velório ali, e ao invés de ele entrar, ressuscitar o morto, que seria tudo mais fácil, não seria? Ele ressuscitaria aquele morto lá e todo mundo ia ver que ele era Deus, resolvia o problema da família e tudo certo, e o pessoal ia segui-lo com mais facilidade, seria muito mais cômodo. Mas isso é um pensamento muito humano, né? Jesus está vendo outras coisas. E aí, depois de um tempo, a gente vai percebendo que não é isso, né? Então, o que é que nós temos aqui? O texto fala assim, indo eles a caminho, né? Então, nesse trabalho do ministério de Jesus, é muito dinâmico, está sempre em movimento, ele vai fazendo, ele vai curando, pregando, libertando, ele vai anunciando, né? E também vai se compadecendo de pessoas que ele vai encontrando pelo caminho. É normal isso. A gente também faz isso, né? A gente vai pregando, a gente vai anunciando, a gente vai se compadecendo de pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho. E Jesus, conforme ele vai entrando, né, no meio dessa humanidade, e nós também, como igreja, quanto mais a gente avança, a gente vai percebendo como as pessoas são carentes, como as pessoas estão muitas vezes sem direção, muitas pessoas estão doentes mesmo, de várias formas, né? E aí a gente vai compreendendo essa complexidade aí desse universo humano. E conforme Jesus vai andando, caminhando ali no meio desse povo, ele também vai ouvindo declarações de fidelidade. Ele vai ouvindo porque Jesus gosta de gente, né, irmãos? Às vezes a gente não gosta tanto de gente. A gente até já classifica, alguns classificam assim, né? Essa pessoa, essa gentalha, não é gente, é gentalha, a gente separa. Eu sou gente, mas o outro é gentalha. A gente vai colocando em categoria as pessoas. Mas Jesus não é assim. Ele gosta de gente.
gosta tanto de gente, que ele foi atrás da gente. É ou não é? Ele foi atrás de mim e de você. E ele gosta tanto de gente, que Jesus é Deus que virou gente. De gente igual a gente e diferente da gente. Ficou meio redundante, mas deu para entender. Entendeu? Então é isso, Jesus gosta de gente, né? E conforme ele vai caminhando, ele vai ouvindo declarações de amor também. Ele vai se compadecendo das pessoas, ele vai ouvindo declarações de amor, né? Tamo junto, Jesus. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi centenas de vezes. Tamo junto, pastor. Tá bom, irmão. Ó, maravilha. Tamo junto. Ó, conta comigo. Né? Tem até um pastor conhecido, ele falou: pastor, eu tenho um membro na minha igreja lá, ele está comigo uns 30 anos, e ele me manda mensagem todo dia, dizendo assim: ó, pastor, conta comigo, eu estou junto, pastor e tal, eu estou junto. Mas esse tempo todo que ele está aqui, tudo que eu pedi para ele, ele nunca podia fazer, então eu não entendo muito o que ele queria dizer do tamo junto. E aqui Jesus se depara com pessoas também com esse comportamento, né? Alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Tudo que um líder quer ouvir. Eu estou com você, vamos lá, né? Conta comigo. Nós gostamos disso. Eu confesso a você, se tem uma coisa que eu pelo menos gosto de ouvir: pastor, eu estou junto. Que bom, irmão, é verdade. Eu estou junto, ó, conta comigo. Tá? Tem gente que faz até assim, ó, estamos juntos, pastor, né? Estamos juntos. E não é ruim isso, né? É bom, né? A gente sabe que às vezes não é bem assim, mas a gente gosta de ouvir isso, né? Eu gosto de ouvir isso. Mas o Senhor Jesus também sabe, e é bom a gente saber também, que a queda nos atingiu, e nós temos as nossas fraquezas, e uma das fraquezas que nós temos, que foi imposta pelo pecado, é que nós caímos, presta bem atenção, gente, nós caímos das nossas próprias palavras. Estou junto, pastor, mas não estou. Eu te amo, mas é só até segunda-feira. Terça-feira eu já não amo mais. A gente cai das palavras, a gente fala, mas a gente vai caindo. Eu vou te seguir, e não seguimos. Eu vou fazer, e a gente não faz. Então, o que é isso? É sequela do pecado que nos atingiu. Nós caímos da nossa própria palavra. Bom, Pedro, quem conhece o ministério de Pedro, vai entender o que Pedro fez, né? Tamo lá, de maneira nenhuma eu vou deixar o senhor para a cruz, conta comigo, e tá, na última hora, na hora H, ele: não é bem assim, não conheço. Não, mas você estava com ele? Não, nunca vi. Não, nunca vi. Por quê? Porque é o efeito do pecado, é o efeito da queda que está em todos nós. Todos nós, em um momento ou outro, a gente comete esse negócio aqui também. E Jesus se depara com gente assim, mas ele também sabe entender, compreender, né? E conviver com essa dicotomia humana, de eu faço, e depois eu não faço. Eu te amo, depois eu não amo. Olha, conta comigo, mas depois eu não posso contar. Então, é uma dicotomia, né? E aí Jesus sabe lidar com essa situação, e digamos que ele sabe até conviver com isso, né? Com muito amor, muito mais do que nós. Mas Jesus acolhe a fala dessas pessoas. E eu digo para você a mesma coisa: toda vez que alguém falar para você assim, ó, eu estou junto com você, acolhe. Mesmo que talvez ela não esteja, mas você acolhe, porque Jesus fez isso. Nós acolhemos. Mas Jesus também, ele faz algo que é muito importante, e é bom a gente pensar nisso, e aí que a gente começa a entender o texto, né? Versículo 58 diz assim: as raposas têm os seus covis, ou suas casas, sua toca, e as aves do céu têm os seus ninhos. Tem uma versão que fala andorinha, né? Tem uma versão que fala passarinho. Os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí eu fico imaginando o silêncio. Aqueles homens chegam ali e falam: Jesus, eu estou junto com o senhor porque deve é. Aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, então, só que as raposas têm as suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E esse silêncio que está aqui agora foi o mesmo que aconteceu. Lá eles ficaram olhando para Jesus: mas como assim? Cri, sabe o silêncio, o cri, 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 cri do grilinho? Já viram isso? Já? Quando alguém fala alguma coisa, fica cri, 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 ficou aquele silêncio, né? E eles se olhando, né? Jesus falando dessa forma com eles. Mas o que tem aqui, irmãos? É que Jesus sabe identificar entre empolgação e compromisso. Às vezes a gente nem sempre consegue identificar isso. Às vezes nós somos até, como eu disse,
Eu até me coloco nessa condição. Eu até me faço igual a essas pessoas. Jesus sabe identificar entre empolgação e compromisso ao mesmo tempo. E Jesus está tentando, ele, com todo o amor do mundo, que ele é peculiar, tentar esclarecer para aquelas pessoas que estavam jurando segui-lo ali, se entregando e tal, com palavras. E Jesus está dizendo assim: olha, as raposas têm as suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês estão entusiasmados, vocês estão empolgados, mas isso não serve para caminhar comigo. Sabe por quê? Porque as raposas têm casa, os passarinhos também, e quem andar comigo nem sempre vai ter conforto, nem sempre vai estar de boa, nem sempre vai estar se sentindo bem, nem sempre vai estar afim, nem sempre vai ter descanso, nem sempre. Então é necessário compromisso. A empolgação não serve. E o problema é isso, né, irmãos? Que a pessoa que é empolgada, a empolgação, ela tem perna curta. Ela não vai muito longe, que é muito empolgado assim, né? Arria rápido, acaba logo. E presta bem atenção, olha para cá agora. Sabe por que você se frustra com a pessoa A, com a pessoa B, com o namorado, com o chefe, com o pastor, com, sei lá, na faculdade? Sabe por que você fala assim: eu estou frustrado? É porque você se empolgou. Porque o empolgado se frustra rápido, porque a empolgação tem perna curta. A pessoa que tem compromisso não se fere à toa, não. Ela é comprometida, ela vai para cima. E Jesus está dizendo assim: olha, as raposas têm suas casinhas, os passarinhos têm os seus ninhos. Então, para andar comigo, nem sempre vai ser muito fácil. Vocês precisam compreender isso. Vocês precisam compreender isso. Então, para andar comigo, empolgação não serve, porque na primeira esquina que eu virar, na primeira dificuldade, vocês vão querer ter uma vida mais confortável. Então, a raposa tem suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. E o comprometido não se frustra com isso. Não se frustra. Me lembro uma vez, isso a igreja tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos, uma pessoa chegou na igreja e falou: pastor, foi engraçado, pastor, eu quero congregar aqui. Isso já aconteceu com quase todos os pastores já, mas é assim: o senhor não pode me decepcionar. Eu falei: eu acho que já deu ruim já no começo, porque em algum momento eu vou entrar aqui na igreja, eu não vou nem te ver, talvez eu não vou nem te cumprimentar, e você vai estar aqui todo empolgado, e você vai ficar frustrado comigo, porque eu não te cumprimentei, talvez direito, talvez você queria um abraço, só peguei na sua mão. Você vai ficar frustrada, porque o empolgado se frustra, e tem que se frustrar mesmo, porque a gente não vive de empolgação, nós vivemos de compromisso. Jesus está dizendo: a raposa não tem, estou repetindo de novo o texto, ele está tentando esclarecer para esses homens, né? Então, Jesus não deixa esses homens ficarem enganados com a sua própria empolgação. Aprende isso. Uma das coisas que Jesus tira de mim e de você, o que é? A empolgação, o ímpeto, assim, um ímpeto assim, ó. Mas ele chama para o compromisso. E aí os discípulos acho que ficaram olhando um para o outro, tipo assim, né? Mas a gente está aqui fazendo uma declaração de amor para ele, dizendo que nós vamos segui-lo, e ele parece que fica apresentando dificuldade. Ele fica apresentando dificuldade, né? Dizendo: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tem, mas eu tenho casa própria, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, assim, é diferente. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que significa isso, irmãos? Jesus, quando veio, a gente precisa conviver com isso em alguns momentos. Quem anda com Jesus, em algum momento, você que serve a Cristo, você vai ser rejeitado. As pessoas não vão gostar de você. E a gente precisa aprender a conviver com isso, porque quem anda com Jesus, em algum momento, vai ter alguma dificuldade mais acirrada. E eu fico um pouco incomodado, assim, quando você lê o texto. Pensa comigo aqui: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é uma coisa muito, não é paradoxal, porque o Criador do universo,
o que fez todas as coisas, ele vem habitar nesse planeta aqui uma temporada que ele mesmo criou, e ele não tem onde encostar a cabeça. Lembrando que ele quase foi rejeitado por José. Se o anjo não fala com José, ele olha para Maria grávida e fala: peraí, mas eu não é meu filho, não tenho nada a ver com isso. Como é que é isso? O anjo tem que falar com ele, porque ele ficou meio assustado. E aí você sabe também que lá o Herodes mandou assinar lá um decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí você sabe também que Jesus foi rejeitado pelo povo, pelos religiosos, pelos políticos, foi traído. Às vezes acontece com quem anda com Jesus, né? Às vezes acontece. Por isso que empolgação, né? Empolgação não serve. Andar com Jesus, em algum momento, você vai ter que passar por algumas questões que, né? É muito estranho. Eu já passei, aqui em São Bernardo mesmo, passei uma situação, não vou entrar em detalhes, passei uma situação horrorosa no hospital, que eu fui visitar uma pessoa. Para mim, aquilo, o jeito que eu fui tratado ali, foi uma humilhação, um negócio horroroso, e porque me pediram para ir lá orar por uma pessoa, eu fui, cheguei lá, a pessoa da família não tinha avisado o outro, e a que me chamou não tinha ido, e eu lá, meu Deus, né? E aí a pessoa começou a falar umas coisas para mim, uma humilhação, uma chateação. Eu falei: Senhor, é por sua causa, está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo, é isso mesmo, né? Por que Jesus fala isso, né? Que eu não tenho onde reclinar a cabeça? Porque é simples, irmãos. Jesus já deixou isso muito claro em outras passagens: meu reino não é deste mundo. Jesus está dizendo: eu não sou daqui, eu sou do céu. Eu vou voltar para o céu e quero levar vocês, né? Eu não vim para me estabelecer nesse planeta. Vocês estão querendo ficar aqui, ter uma vida arrumadinha aqui, mas eu não vim para isso. Eu vim chamá-los para uma realidade mais alta, mais nobre, mais excelente. Aí, muito bem, parece que eles entenderam? Parece que eles entenderam. Parece que eles entenderam. Só parece. Você continua lendo o texto, verso 59, diz assim, ó: e ao outro disse: segue-me. Bom, eles entenderam, então o que Jesus fez? Então, segue-me. Olha o que eles falam. Ele, porém, disse: permita-me primeiro, ó a agenda humana, permita-me primeiro sepultar meu pai. E ao outro diz assim: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão na casa do meu pai. Eles entenderam? Não entenderam. E é engraçado, irmãos, que lá no começo eu disse que parece que era um velório ali, né? Mas na verdade não tinha corpo nenhum ali. Ali não tinha corpo nenhum. Na verdade, essa gente estava dando Jesus, dá um tempo aí. Deixa eu resolver minhas questões primeiro. Quando meu pai morrer, eu te sigo. Não tinha velório ali. Quando meu pai morrer, quando os meus pais envelhecerem, quando eu enterrar os meus pais, aí sim, depois, eu te sigo. Ou seja, sobra da existência. Sobra da existência. É estranho pensar nisso, né? Pensa, você já fez isso? Não. O Christian não, o Christian nunca fez isso. O Christian não. Mas pensa se você já não fez isso. Não vai dar. O pastor falou lá e tal, tem umas coisas para fazer, mas para mim não dá. Primeiro eu vou fazer tal coisa, depois, se sobrar tempo, eu vejo essa parte aí. Se sobrar. Eles queriam dar as sobras. E a gente aprende, né, irmãos, que quem entrega as sobras nunca vai ter nada por inteiro. Aprende isso. Quem dá a sobra nunca terá nada por inteiro. E é em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Provérbios 16:3 diz assim, ó: confie, entregue tudo o que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu não consigo as respostas, né? Hoje eu não consigo, e nós temos, qual é o nosso problema hoje? A maioria sabe disso. A maioria nunca falou isso para mim. Não tenho tempo, pastor. Qual é o nosso problema hoje? Tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo.
E quando você diz, eu não tenho tempo, primeiro eu vou fazer tal coisa para depois fazer isso, primeiro eu vou fazer tal coisa para depois fazer aquilo, Jesus primeiro isso, depois aquilo, além de estar dando a sobra, nós estamos brincando de Deus com a nossa própria vida. Isso vai dar ruim. Porque é mais fácil possuir a vida do que entregar a vida. Você administrar a sua vida do que entregar. É mais fácil brincar de Deus com a própria vida do que confiar em Deus. Quando não entregamos a nossa vida, a nossa agenda, né? A gente brinca de Deus com a nossa própria vida. Saiba disso, aprende isso, pelo amor de Deus. Quando você governa a sua própria vida, você está dizendo, eu sou Deus da minha vida. E Jesus? Ah, bom, se sobrar, se der tempo, primeiro eu vou fazer tal coisa, depois eu vejo o que eu faço com Jesus, que esse chamado dele está no meu ouvido há tantos anos, e a gente não consegue fazer porque eu estou muito ocupado com a minha vida. Quem estudou um pouquinho de teologia sabe do que nós estamos falando. Existe basicamente dois tempos. O Cronos, o que é o Cronos? Quem já estudou sabe do que eu estou falando. O Cronos é o quê? Forma a palavra cronologia, tá certo? Tudo bem até aqui, não? Número 1, 2, 3, 4, segunda, terça, quarta. Esse é o nosso tempo humano. Cronos. O tempo de Deus chama-se Kairos. Deus transita livremente entre o passado, o presente e o futuro. O passado, o presente e o futuro. E quando ele está transitando, quando ele estava transitando no tempo dele, lá pela Moca, ele me viu. No mês de março de 94. Ele me viu. E o Kairos de Deus entrou no meu tempo Cronos, e ele me achou. E me chamou. Esses homens foram a mesma coisa. Quando Deus chama você, o Kairos de Deus se estabelece para você. O tempo de Deus chegou para você. Por isso que Deus não pode ouvir não. Porque Deus tira você, em alguns momentos, do Cronos, do cronológico, e traz para o Kairos, que é o tempo dele. Presta atenção. Existem tempos de Deus que é para você. Você não pode se escapar. Chamado é isso. Servir a Deus é isso. É viver no Cronos, mas em harmonia com o Kairos. Nós não podemos perder isso. Nós vivemos no Cronos, mas Deus transita no Kairos. E de vez em quando, né? De vez em quando, porque assim, irmãos, a Bíblia é muito simples, né? Deus, homem, animais. Deus, homens, animais. Quando Deus chama você, o tempo de Deus desce, porque é Deus que busca você, viu? Presta atenção nisso. É Deus que te olha e te chama e pega você. Deus chamou você no meio de 8 bilhões e meio de pessoas desse planeta. E a gente ignora isso. Tem um teólogo americano que eu gosto muito, o Langston, A.B. Langston. Ele diz que o homem basicamente o homem é dividido em duas partes. O imediato, presta bem atenção nisso. O imediato e o mediato. A diferença é um i na frente aqui só. Imediato e o mediato. O imediato, o que é? As necessidades básicas. Comer, beber, dormir, ter segurança, ter a nossa casa, ter a nossa família. Por que você acha que Jesus falou lá para os nossos amigos lá? Ele usou o quê? As raposas têm as suas tocas, as andorinhas têm os seus ninhos. As minhas necessidades humanas são muito parecidas com as dos animais: comer, beber, dormir, ter segurança, ter filhos, procriar. Aí Jesus olha e fala: as raposas também, as andorinhas também. Isso é o imediato. Nós todos somos muito parecidos com os animais. Eclesiastes 3:6, lá se você dá uma lida, vai falar assim: qual a diferença que tem entre os homens e os animais? Nenhuma. Nesse aspecto biológico, nós não temos muita diferença dos animais, porque as necessidades dos animais são as mesmas nossas, e nós vamos morrer, e o nosso corpo vai se deteriorar da mesma forma que o corpo dos animais. Mas Jesus está lidando com o mediato, porque no imediato nós vamos sozinhos.
Eu tenho que buscar comida, seja lá onde for. Eu tenho que beber água, seja lá onde for. Eu tenho que dormir, seja lá onde for. Eu preciso ter segurança, seja lá onde for, porque eu preciso viver biologicamente. Eu vou sozinho, o imediato, nós vamos sozinhos, como os animais. Mas o imediato, para nós vivermos o imediato, precisa ser chamado. Precisa ser trazido. Não sei se essa é a palavra correta. Precisa ser atraído. Por isso que Jesus fala assim: para um pouco, segue-me. Olha o imediato aí, segue-me. Segue-me, porque se eu não chamar vocês, vocês não vêm. Porque se eu não descer lá da glória e vir aqui falar com vocês numa linguagem humana e dizer, segue-me, vocês não vêm. E se eu não viesse, todo mundo ia estar vivendo exatamente como as raposas e as andorinhas, que têm suas casinhas, sua comidinha, sua toca, sua segurança, tudo igualzinho. Nós estaremos na mesma condição dos animais, mas Jesus precisa vir para tratar essa questão comigo e com você e dizer que você é uma pessoa que transcende o imediato. Você ora, você transcende. Deus tem realidades maiores e mais nobres para mim e para você. Deus tem algo mais excelente. Os animais não oram, nós oramos, nós transcendemos. Existe uma realidade para nós, nossa relação com Deus. Nós somos nesse sentido que o homem foi chamado para dominar. Deus, os homens e os animais. Voltando, estão ouvindo aqui, gente? Estão me ouvindo? Eu não posso, eu crente em Jesus, não posso viver aqui na dimensão dos animais, só comer, beber, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro, ir no banheiro, tomar banho, comprar isso, comprar aquilo, não sei o que, blá, 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 ter filhos, ter casa, ter blá, blá, blá. Porque qual a diferença que eu tenho dos animais? Praticamente nenhuma. Mas Deus nos chama para uma realidade maior e mais alta e mais nobre. Nós precisamos compreender isso. E Jesus, quando para lá e chama esses homens, diz: segue-me. É disso que ele está falando. Ele fala: deixa eu resolver primeiro minhas questões. Quem é que vive só querendo resolver questões, suprir as necessidades? Os mesmos costumes que a vida comum nos oferece, e os animais também. E Jesus está dizendo assim: é verdade, mas deixa os mortos enterrar os seus mortos e segue-me. Sai do imediato e vamos para o imediato. E Deus tem isso para mim e para você, irmãos. Mas a gente insiste e fica querendo viver. Eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, comer, beber, dormir. Eu almoço, janto, eu também estou preso nisso. Eu estou preso no Cronos. Eu sou gente, da matéria. Eu preciso trabalhar, comer, beber. Mas qual a diferença que eu tenho dos animais se eu fizer só isso na vida? A diferença é que um cachorro vive 15 anos, eu vou viver 70, 80. E eu penso um pouco mais que ele, e crio um pouco mais que ele. No restante, é tudo muito igual. Mas Deus nos chama para uma realidade maior, mais nobre, mais alta, mais excelente. Por isso que Jesus disse assim: meu reino não é deste mundo. Eu não sou daqui. Eu não vim aqui para encostar a cabeça e viver confortavelmente nesse planeta. E eu não quero que vocês vivam só assim. Só assim. Eu tenho uma realidade maior. Aí João 12, 32, não precisa abrir, ele diz assim: e eu, quando for levantado, lindo isso, né, irmãos? Atrairei todos a mim. Nós precisamos ir para o imediato, nós precisamos ser atraídos, porque senão você não vem. Se Deus não atrair você, chamar você, você não vem. Não vem. Porque a nossa natureza quer comer, beber, dormir, viver bem, etc. e tal, que tem o seu valor, pelo amor de Deus. Isso Deus nos dá. Mas Deus não nos chamou só para viver baseado nisso. Acordar de manhã, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer, comer, beber, dormir. Aí no outro dia, pastor, tudo igual. Acordar de manhã, trabalhar, comer, ganhar. E no outro dia, pastor, 60, 70, 80, 90, 100 anos, só isso. Não. Não. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Você precisa ser atraído. O imediato você vai sozinho. Para o imediato, Deus tem que passar e chamar você, porque senão você não vai.
Não vai, irmãos. Fala, pastor, eu vim para Jesus de livre e espontânea vontade. É nada, a nossa natureza não gosta. Alguém falou, alguém insistiu, alguém orou por você, uma vez, 2, 3, 10, 15, 20, 30 anos, alguém orou, porque senão você não vem, não vem. Nós precisamos ser atraídos, né? Aliás, nós já fomos atraídos, presta bem atenção, se você está aqui é porque você já foi atraído. Valorize isso, meu irmão, pelo amor de Deus. Não sabe o que é, pastor? É que eu não gosto da tinta da parede da igreja. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Jesus nos chamou para uma realidade mais alta, mais nobre, mais excelente. A gente está preocupado com a cor a cor da parede. Sabe que a igreja tem uma escada aqui, eu não gosto. Pelo amor de Deus. É gente que vive igual o animal, que fica prestando atenção e quer viver nesse mundico. Isso não é mundo, isso é mundico. Porque quando a gente for embora, sabe o que vai sobrar? Só o imediato. O imediato fica tudo aqui. Jesus é o nosso marco referencial. Jesus é o nosso marco referencial. Ele é a nossa razão primordial de tudo. Ele me atraiu, Ele te chamou, Ele te amou, Ele te buscou no meio da multidão. Te salvou, te justificou, te santificou. A obra dele foi feita, foi entregue para mim e para você. E às vezes a gente está querendo viver só nessa vida de imediato. Imediato, perdão. E o Senhor continua falando com palavras rurais, né? Ele usa a linguagem, né? Método. Ele está falando com quem trabalha no campo, ele usa a linguagem rural. Se ele estivesse pregando aqui na porta da Volkswagen, né? Aqui na porta da Volkswagen, ele ia falar o quê? De linha de montagem. Ele ia dar exemplo, na linha de montagem e tal, porque o carro fabrica assim, o parafuso, ele ia usar essa linguagem. Mas ele tem que falar uma linguagem rural. Lucas 9,62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse é o problema que você tem agora. Viu, Edmilson? É um problema sério para você agora, que agora você já sabe. Você vai sair daqui sabendo, você não é mais inocente. Aliás, você sabe faz tempo. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quando Jesus passa na sua porta, seja no velório, seja lá onde Ele te chamou, sei lá onde, como, não sei como, Ele chamou você, não olha mais para trás, irmão. Não olha mais para trás. Por quê? Porque o chamado é urgente. O Kairós desceu e entrou no Cronos, viu você e te atraiu. Te puxou, se revelou. Então o chamado é urgente. O chamado é urgente, não demora. Olha, né? Olhar para trás não é uma opção que nós temos. Não, pastor, mas e se eu não quiser? Não. Deus não pode ouvir, não. Simples assim. Deus não pode ouvir, não. Existe uma máxima no reino de Deus que é a mão no arado, quem põe a mão no arado não olha, tem um ditado no interior, com a mão no arado não se olha para os lados, porque e também nós não temos uma visão periférica, só uma visão adiante, alvo, objetivo. Quem põe a mão no arado só olha para frente, caminha olhando para frente. E eu gosto de Paulo fez uma declaração assim, né? Eu já preguei algumas vezes em cima desse texto. Irmãos, quanto a mim, olha que lindo, Paulo é maravilhoso, né, irmãos? Paulo é maravilhoso, né? Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o... Depois a mão no arado. Depois a mão no arado vai. Voltar para trás não é opção, irmão. Olhar do lado não é opção. Nós não temos essa opção. Por isso que a igreja pode passar o que for no planeta Terra. Ninguém segura a igreja de Jesus. Porque sempre vai ter gente que vai pegar no arado e vai. Não importa o que vai custar isso. Não importa o que vai acontecer. Eles olham para frente e vão. Por isso que a igreja está aqui. Chegou aqui. Uma coisa
faço, olho para frente, né? Então, irmãos, a gente precisa prestar atenção, né, de tudo que está acontecendo no nosso entorno, né? E ver que nós temos um chamado, nós temos uma caminhada com Deus, e eu não posso dizer para Deus, deixa para depois eu faço, e etc. E é tantas desculpas que nós vamos dando, né? E a gente acaba que abrindo mão de algumas coisas importantes. Eu aprendi uma coisa: Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Eu nunca tive dúvida disso. Deus amou o mundo. Mas me parece que Ele se revela um pouco mais para quem é focado. Focado. Porque quem tem foco, você fala, eu preciso andar com essa pessoa. Esse camarada tem uma revelação de Deus, assim, então ele é diferente. Ele é diferente, porque ele tem foco, ele tem algo, ele tem objetivo, ele não fica, né? E hoje eu vim aqui para te dizer isso. Tá bom? Para encerrar, por que você tem que dizer sim para o chamado de Jesus? Sabe por quê? Porque você não vai aguentar a vida. Escuta bem o que eu estou falando. Você não vai aguentar a vida sozinho. A vida é muito pesada sozinho. Você não vai aguentar. Você precisa de alguém para capitanear a sua vida. Fala a verdade. Deu tudo certo até hoje sem Jesus? Aquelas coisas que você fez, você nem falou com ele, você nem orou, você não deu a menor satisfação, deu certo? Então a vida vai pesar. Sem Jesus vai ficar quase impossível você tocar. E uma outra coisa, o mundo espiritual não vai respeitar você. Nós lidamos com coisas invisíveis, situações invisíveis. Está assim, ó. O mundo espiritual está assim, ó, de anjos de Deus, mas também está assim, ó, de demônios, dá o nome que você quiser. Você não vai aguentar enfrentar a vida sozinho sem Jesus, e o mundo espiritual não vai respeitar você, vai fazer lambança com a sua vida. E quando a gente segue Jesus, a gente ouve Jesus, a gente segue Jesus, acontece o grande e acho que é o maior milagre que pode acontecer com uma pessoa, é tirar o fardo pesado e colocar o jugo leve dele sobre nós. E é isso que Jesus queria fazer com essa gente, com esses homens. Mas eles estavam teimando, querer organizar a vida do jeito deles. Deixa que eu resolvo, depois eu te sigo. Querendo dar sobra. Em outras palavras, dizendo não, agora não dá, estou muito ocupado. Jesus não pode ouvir não, né? Deus não pode ouvir não. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, por esses 13 anos, porque o Senhor tem nos conduzido. Passamos situações adversas aqui, Senhor, muitas agruras, mas em todas elas o Senhor nos conduziu. Obrigado pelos momentos que nós passamos aqui, bons, e os momentos duros, Senhor, que nós passamos aqui nesse espaço, nessa transição de 13 anos. Obrigado, Jesus, e eu reconheço, Senhor, que se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado aqui. Eu não teria chegado aqui. Eu não teria, Senhor. E isto não é falsa humildade, Senhor. O Senhor sabe. Eu não teria chegado aqui porque não tenho capacidade para chegar aqui sem o Senhor estar à frente, dirigindo e dizendo como é que tinha que ser feito. E eu louvo ao Senhor por isso. Rogo por essa igreja, Senhor, pelos irmãos, pelos nossos visitantes, para que eles possam compreender também esse chamado lindo que o Senhor, e que eles possam, Senhor, ouvir o Senhor e deixar com que o Senhor faça todas as coisas. Ajude cada um aqui, cada uma, cada irmão, cada irmã, cada jovem. Ajuda as nossas crianças, Senhor, que estão olhando para nós e vendo se nós estamos seguindo Jesus mesmo. Os nossos filhos estão olhando para nós e vendo se nós estamos seguindo Jesus mesmo. Que eles possam ver isso, Senhor. Que eles possam ver os pés, a poeira dos pés do Senhor nos nossos pés. Nós queremos te seguir, no nome de Jesus, que seja assim para a tua glória. Amém. Muito bem, irmãos, eu quero falar em seguir.